Que já estava muito forte, ficou ainda mais forte, né? Pois é, o atacante Pedro já está no Rio de Janeiro, hein? E o Fox Sports, claro que acompanhou o desembarque do atacante no aeroporto internacional aqui da cidade maravilhosa. Olha aí. É uma emoção muito grande, né? A expectativa é enorme aí para assinar com o Flamengo, mas ainda não tem nada assinado, né? Ainda faltam alguns detalhes, né? Faltam fazer o exame médico, mas a expectativa é muito grande e estou muito feliz e motivado aí para essa temporada. Tá com saudade de reencontrar o Maracanã, Pedro? Ah, com certeza, né? A gente sente saudade do Rio de Janeiro, né? E como eu falei, a oportunidade única de jogar no Flamengo e falta esses detalhes que eu falei e vamos fechar aí para dar tudo certo e ter um grande ano para a nação. Tá aí, ó. Já chegou cheio de expectativa, cheio de otimismo, esperando um grande ano. O atacante Pedro vai assinar contrato e será anunciado aí como novo jogador do Flamengo. Esse bate-volta não é legal, né? Na maioria das vezes, né? Mas pode dar certo. Até porque ele é muito novo, né? E aí não teve muito tempo de mostrar nada lá fora ainda. Então volta para retomar a carreira. Enfim, pode engrenar. Mas eu não acho legal esse bate-volta. Fica meio com cara de insucesso, né? Foi lá, não deu certo, tá voltando. Não deveria ter ido, na minha opinião. Eu lembro, Eugênio, eu lembro, você vai lembrar bem também. Você lembra aquela decisão de 95 do estadual, né? O gol de barriga do Renato, enfim. E no ano seguinte, o Flamengo ganha o estadual em 96, muitos jogadores que estavam no Fluminense. Quando termina aquele estadual, o Flamengo contrata Márcio Costa, de Jair, Lira. Levou uma galera pro Joel Flamengo. Santana também foi, né? Joel Santana, bem lembrado. Esse ano, a gente vê uma movimentação de muitos jogadores que se destacam no Fluminense. O Flamengo vai lá, com poder econômico, vai lá e contrata. Só que dois exemplos que não deram certo. Jogadores que o Flamengo foi buscar lá no exterior, brilharam no Fluminense e no Flamengo naufragaram. Exemplos recentes, Conca e Henrique Dourado. Só que o último exemplo vingou. Gerson. Saiu do Fluminense, na Europa, participação discreta, né? Um desempenho discreto, e voltou e arrebentou no Flamengo. O Pedro tá mais para repetir Henrique Dourado e Conca ou tá mais para repetir Gerson, na sua opinião? O caso dele é muito mais próximo do Gerson. Primeiro, pela idade, pela trajetória, Fluminense, Itália, Fiorentina, É verdade. Voltando para o Flamengo. Porque o caso do Conca, o Flamengo pegou sabendo que ele estava com uma séria lesão de joelho. Era contrato de risco. O Flamengo contratou o Conca, na verdade, era aquela aposta. Vai se recuperando aí, se você ficar bom, você joga. Acabou que não ficou bom. O Conca não voltou a jogar bola, nem no Flamengo, nem em lugar nenhum. Né? Já o caso do Henrique Dourado é um pouco diferente, porque esse ele tirou direto do Fluminense. E é um jogador que não se encaixou de maneira nenhuma, até pela característica técnica dele, no jeito de jogar do time. Eu vejo o Pedro mais próximo da realidade do Gerson, um jogador mais valorizado, vendido por um bom preço para o futebol europeu, que o Flamengo vai buscar para resgatar. É isso, eu acho que são situações, jogadores jovens que vão para a Itália ou vão para a Europa como um todo, ainda sem que estejam prontos para isso. Gabigol é mais um exemplo, embora não tenha passado pelo Fluminense, né? Mas foi muito jovem para o futebol europeu, não se adaptou e volta aqui para ganhar corpo. Eu acho que o Pedro tem tudo para dar certo, como deu o Gerson e como deu o Gabigol no Flamengo. A gente tem números aqui, ó. Vamos apresentar números do Pedro. A gente trouxe essa semana, a gente tem que fazer uma correção, né? A gente exibiu aqui o Pedro 301 minutos em campo pela Fiorentina. Não. 301 minutos em campo no ano passado, em 2019, que ele teve a maior parte jogando pelo Fluminense. Sim. Na Fiorentina, apenas 51 minutos em campo. Sim. Em 12 jogos que ele foi relacionado pela Fiorentina, ele foi utilizado só em 4. E desses 4, 51 minutos em campo. Não completou nem 90. Nossa, é muito pouco com a Fiorentina e não marcou gols. Mas no Fluminense, olha, aí o desempenho dele é questionável, né? São 93 jogos, 31 gols, praticamente aí um gol a cada 3 jogos. São 10 assistências e 30 desarmes. Não jogou nem 12 minutos, 12 minutos e meio pra gente arredondar ali na Fiorentina por jogo, né? Aí não dá, né? Não dá pra fazer nada, né? Pois é. Nem um golzinho sequer. Nem um golzinho sequer. E raramente eu fui levantar as atuações do Pedro, eu não tenho o número exato aqui, mas raramente finalizou. Na Fiorentina? Não é?
marcar, não. Aí você coloca também na conta do time, né? Porque um centroavante precisa que a bola chegue para ele finalizar. Os lances que eu vi do Pedro, e vi vários na Fiorentina, era brigando com um zagueiro para tentar roubar a bola do zagueiro. Ele tem assistência na Fiorentina, ele tem uma assistência. Eu fui levantar esses números. Ele tentando roubar a bola do zagueiro, assim, mais do que a bola chegando para ele construir alguma coisa. Então fica mais difícil, né? Porque ele é um finalizador. Se o time não joga em função desse cara, e aí ele já entra no final do jogo, como a gente viu, em média de 12 minutos e meio por jogo, é porque ele entra já nos minutos finais. E muitas vezes entra numa situação difícil para a equipe. Então acho que a Fiorentina também não o valorizou. Para ter noção da falta de oportunidade, ontem a Fiorentina jogou com a Atalanta pela Copa da Itália com 6 titulares. Talvez se o Pedro estivesse lá, não estaria nem nesse time, que só tinha 6 titulares para esse jogo com a Atalanta. Ele marcou um gol na Itália, jogando pelo time B da Fiorentina, num jogo contra a Roma, do que ele chamava de Primavera, né, Milton? Que é aquele time mais jovem, que tem aqui sub-23 e tal. Aí ele fez um gol, ponto, mas não é o time principal da Fiorentina. Ele é muito bom jogador, né? Verdade. Tecnicamente, ele é excelente. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, falou com exclusividade no Mercado Fox, comandado aí pelo Theo José, sobre as principais questões rubro-negras nesse início de temporada. Vamos acompanhar o que disse aí o Marcos Braz. O Flamengo entra com um time profissional. A responsabilidade de profissional, por problemas de agenda, infelizmente a gente teve que postergar as férias dos jogadores, mas a gente gosta da competição. O Flamengo é o time que mais ganhou essa competição e a gente espera que isso, dentro desse ano aí, a gente possa mais uma vez levantar esse título. Mas a gente respeita muito, são 11 contra 11 em campo e nesse primeiro momento aí a gente tem a garotada junto com outros do time profissional e eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter um bom resultado. Logo depois que acabou a Libertadores, não tinha sentido a gente chegar e falar de uma extensão de contrato, ainda faltando o Mundial, no meio de uma competição tão importante. E a gente fez a opção e conversamos com ele, que na volta, quando é que ele voltasse, nós iríamos conversar desse assunto. Passaram-se as festas de final de ano, ele estava de férias, a gente estava em algumas ações de contratações que demandavam tempo e concentração, e foi isso que aconteceu. Ele, quando chegar, a gente com muita calma, a gente vai começar a tratar desse assunto. É bom falar que o Flamengo tem uma excelente relação com ele, eu tenho uma excelente relação com o Jorge Jesus, e a gente com muita calma vai tratar desse assunto. O Rafinha tem contrato em vigência, existe uma cláusula que ele poderia sair por exterior agora. É importante eu explicar para todos vocês o que é essa cláusula. O Rafinha era um atleta de 14 anos de Alemanha, 8 de Bayern de Munique, e nada do que é mais plausível você oferecer uma segurança para o atleta de que, se ele não tivesse uma adaptação, se ele não tivesse uma satisfeito aqui no Brasil, ele pudesse retornar a um lugar que ele morou por mais de 10 anos, 14 anos, como eu falei aqui. Então existe de fato essa cláusula, mas pouco provável dele exercer essa cláusula. Dentro dessa semana, em uma entrevista coletiva, eu disse que tivemos algumas reuniões, tivemos andamentos, êxito nessas reuniões, e a gente acredita que até na próxima semana teremos um final em relação ao caso do Gabriel. Eu espero que seja um final feliz, a gente trabalha para isso, não é só a torcida do Flamengo, é um desejo meu, do presidente Rodolfo Landim e de toda a diretoria, a permanência dele aqui. Vamos aguardar com calma e com muita tranquilidade. Tá aí o Marcos Braz ontem ao vivo no Mercado Fox, falando com exclusividade ao Fox Sport. Flávio Gomes já está com a gente também, reforçando aqui o bom dia. Eu gosto, viu, Flavinho? Antes de mais nada, bom dia. Bom dia, Eugênio, Milton, todos. Eu gosto quando o Marcos Braz para e começa a tratar tema por tema com tanta clareza e com tantos detalhes. Isso aí evita e corta qualquer especulação.
fica tudo muito claro no Flamengo, né? É, porque a última lembrança que eu tenho de entrevista dele foi saindo do hotel, falando com o Álvaro Loureiro. Sobre o Michael. Caminhando, parava, voltava e fechou para dizer... não podia falar, né? Não podia, então não fala nada. Ao invés de falar que não, a chance era muito pequena de contratar o Michael. E fica todo mundo com cara de tonto, né? De trouxa, porque tava na cara que ia contratar o Michael. Então não precisa, é desnecessário. Quando é assim, com alguma transparência, acho que as coisas funcionam Porque melhor. você corta, né? Eu lembro do Alexandre Matos também, no episódio Borra? Mesma coisa. Chegou a dar uma entrevista. Esqueçam o Borra. Parece segredos de Estado, Pois né? é. Poxa, nossa, E aí você vai vê mudar uma o preço do dólar por causa da contratação Entrevista ali com tranquilidade, falando com calma sobre todos os temas. E quando não a pode gente não falar, tem se aqui por mais- alguma razão não pode falar de algum assunto, fala assim, olha, disso eu não posso falar. Exato. Por quê? Eu não posso falar. Tá bom, Tá em não vou fazer negociação. nenhum juízo de valor, mas quando não pode falar, então diz que não pode falar e acabou. Em vez de falar qualquer Não bobagem. tira da notícia, né? Não desvia. Enfim, bacana, hein? Bacana essa entrevista do Marcos Braz. A gente vai voltar a falar muito do Flamengo